Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios capítulo 3. Todo esse capítulo, Paulo fala de nós nos apresentarmos como cartas, como alguém vivo, como alguém que seja percebido em um mundo de trevas. A igreja do Senhor, ela brilha. Onde nós estivermos, Deus nos chamou para que brilhássemos. Através do seu Espírito. Através daquilo que é a vontade perfeita do Pai. Eu quero que nós leiamos a partir do 14. E esse verso 14 fala sobre Israel, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está levantado na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O véu foi por Cristo abolido. O verso 15: até hoje, quando é lido Moisés, a Torá, o Velho Testamento, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será o que, igreja? O véu será tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há o que, igreja? Mas todos nós agora, que é o versículo chave, base, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como num espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Oh, glória, somos transformados. Aqui é um lugar de transformação. Você pode sentar. Então eu não poderia deixar de parabenizar a liderança dessa igreja na pessoa do pastor Arão, sua esposa e todos os demais líderes. Parabenizar aos grupos, nas casas, aos líderes, toda a igreja unida. Quando toda a igreja se une em um propósito, em uma visão, a visão dos grupos familiares, a visão do discipulado, o resultado ele é claro, ele é óbvio, ele vem, são famílias transformadas. Então o pastor Arão tanto insiste, tanto ora, para que todos entendam o propósito de Deus para essa igreja, a visão de Deus para essa igreja. Então, quando todos estiverem com o rosto descoberto no sentido de compreensão daquilo que Deus tem direcionado essa igreja, nós vamos então, irmãos, ver com mais rapidez o mover do Espírito no resgate dos perdidos. E eu queria que nós nisso, falando dos perdidos, voltássemos lá ao Éden, Gênesis capítulo 3. Por que nós precisamos hoje ser transformados? O homem foi feito perfeito, foi feito à imagem, Gênesis 3, 17, 18. Gênesis 3, 17, 18. Eu quero a sua atenção, não perca esse momento, tá? A sua atenção vai fazer com que compreendamos aquilo que Deus tem para nós. 17, 18 de Gênesis 13. E Adão disse, Deus falando com Adão: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. O 18: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo.
Então, Adão foi feito perfeito, posto em um lugar perfeito, mas ele cometeu o quê? O pecado. Ele desobedeceu ao Senhor. Adão, no lugar dele pegar o governo de Deus, que todos os dias estava com ele no jardim, ele pretende no seu coração e realiza a desobediência. Ele desobedece o comando de Deus. Diga comando. Preste atenção que a Bíblia, ela nos direciona através de comandos. Deus disse para Adão o quê? Não coma do fruto. Deus queria testar a obediência, mas Adão, nós vemos aí que ele peca. E quando ele quebra esse princípio, Deus tem que se retirar, porque Deus não compactua com o pecado. Por isso que os grupos familiares, eles são interessantes nas famílias, porque vai nos ensinar o temor do Senhor. Toda leitura, todo compartilhar, todo testemunho, ele vai exaltar o nome do Senhor. Então, quando Adão quebra esse princípio, ele se afasta do perfeito, ele se afasta da perfeição, e o mal agora adentra o seu coração. Então, Adão, Deus o tira do jardim. Imagine Adão deixando o lugar perfeito. Imagine ele indo embora, porque Deus o tirou de lá. E até hoje o homem quer voltar ao jardim. E até hoje nós procuramos o jardim. E até hoje a humanidade busca o lugar onde Deus está. Aonde Deus se faz presente, aonde Deus governa. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Gênesis 1, vamos ler Gênesis 1, 26 e 27. Vamos ver como Deus criou o homem. Rapidamente aí, Gênesis 1. E disse Deus, o que disse Deus, irmãos? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Como Deus criou o homem? A sua imagem. Lá em Coríntios, Paulo diz que nós seremos transformados em que, igreja? A imagem. O pecado não pode fazer parte da nossa vida. A igreja que está sendo preparada pelo Espírito Santo é uma igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula. Uma igreja santa. Diga santa. O jardim de Deus. Diga-se, o meu coração é o jardim de Deus. É o lugar santo que Ele escolheu para habitar. E Deus falou isso: criamos o homem, façamos o homem. E Deus fez o homem. O homem era pleno com Deus. O nosso coração, ele busca plenitude. Todo homem busca relacionar-se com Deus. Só que tem um detalhe, é que só Jesus é o caminho para isso. É que Deus fez tudo por nós. O detalhe importante é esse. É que Ele preparou tudo para que você fosse santo. Diga para o seu irmão, seja santo. Santo, diga. Porque Ele é santo. Santo Senhor.
Então, meus amados, Deus faz o homem à sua imagem, caminha com Adão, visita Adão, está com Adão, mas Adão quebra esse governo. Adão rejeita o governo de Deus e passa a ser governado pelo maligno. Então acontece a maior tragédia da humanidade, o pecado, a queda. O homem, quando peca, ele quebra o vínculo. Deus se separa automaticamente, porque Ele é santo. Ele não se mistura com o profano. Então Adão agora passa a ser um andarilho. A Bíblia diz que o homem sem Deus é como o que, igreja? Uma folha que não tem destino. O vento a leva para onde quer. Então o governo de Deus, ele tem que fazer parte de toda a nossa vida. É para isso que essa igreja há 36 anos está lhe ensinando. O meu coração se alegra que Deus nunca deixa faltar um homem de Deus para ensinar. Nós não vamos ter desculpas. Olha o tema, somos transformados. Somos, é porque Ele tem todo o poder de nos transformar. O pecado me manchou. Então quando Adão peca, ele rompe com a luz, se mistura com as trevas. Ele rompe com a paz e começa as batalhas. Quando Adão peca, ele rompe com o santo e se mistura com o profano. E a sua imagem começa a ser distorcida. Mas graças a Deus que Deus tem essa igreja. Diga, graças a Deus que Deus tem essa igreja, templo físico, e tem a sua vida, templo espiritual, para te ensinar sobre essa transformação. Então a queda do homem, o pecado. O primeiro ponto da queda, irmãos, dentro desse ponto, quero mostrar primeiro como o homem era perfeito, como Deus o criou, depois ele cai. Vamos ver o processo da queda aí. Gênesis 3, 17, a desobediência. O que acontece aí? Nós já lemos. O homem come do fruto da desobediência. É o primeiro ponto de alguém que quer ser transformado, é aprender a obedecer. Fala para o teu colega, obedece, cidadão. Para de ser teimoso, rapaz. Ajuda o teu líder. Ajuda o pastor Arão. Ô cidadão, você já deu uma ordem para você? Mas para os outros já, né? Você já deu um comando para você? Você vai ver o quanto você e eu somos teimosos, o quanto nós somos teimosos. Experimenta dar uma ordem para você, tá? Fala, hoje eu vou ler a Bíblia, um livro da Bíblia. Dá essa ordem amanhã de manhã para você. Então, ser transformado, o primeiro passo é vir para o discipulado para aprender a obedecer. Quem não participa de discipulado não cresce. Porque é aí que o pastor Arão desce o cajado, né, pastor? A porta ali fechada, ninguém escuta os gritos. Mas é aonde nós somos aperfeiçoados. Eu já tive ali naquele gabinete confessando pecado. E o pastor Arão, veja bem, veja bem. Veja bem, vamos com calma. Só tem uma forma de nós contrariarmos o que o primeiro Adão fez. É se nós obedecermos. Então Adão desobedece. E qual é a consequência dessa desobediência? Ele perde, primeiro ponto, a comunhão com o santo. Quando nós estamos em pecado, ou dominados por ele, ou caímos e não queremos levantar, nós estamos sendo dominados pelo pecado. E a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, o pecado não lhe domina.
O pecado na nossa vida passa a ser um acidente. Então quando eu peco, eu oro: Senhor, me perdoa. Vou contra quem eu pequei. Geralmente é com a mulher que está perto. É a mulher que está mais perto dos pertos. Geralmente nós vamos até ela, porque ela aguenta tudo, né? Então o pecado envolve esfera espiritual, esfera humana. A cruz, Deus, o próximo. Vai pedir perdão, meu irmão. Não adianta vir para a igreja, levantar a mão e estar lá para resolver a situação com teu irmão e não tem coragem. O pecado, eu estava falando com o pastor Arão ainda agora há pouco, ele dizendo: o pecado tem que ser enfrentado. E você aprende a ser um discípulo autêntico de Jesus quando você enfrenta o pecado. Quando você diz: eu fiz isso, mas eu não quero mais isso para a minha vida. Adão foi posto para fora do jardim. Então a primeira consequência é: cortou-se a comunhão com o santo. Deus não havia mais perguntado então por Adão depois dessa conversa de sentença que Deus deu a ele. Adão sai sem norte, sem destino, porque Deus é quem nos dá o caminho. Ele é o caminho. Quando Adão sai do jardim, sai da presença de Deus, ele sai sozinho. Vai agora labutar, vai agora querer produzir a sua paz, a sua salvação, a sua segurança, vai querer produzir de si mesmo tudo aquilo que ele tinha de antemão do Pai que o criara. Então, igreja, é tempo de nós observarmos que vivemos os últimos dias. E a pregação de hoje, ela tem que abolir, ela tem que tratar do pecado, porque é o que nos mata, desde o Éden. A consequência física e espiritual. A consequência física foram lançados fora do ambiente santo que Deus criou para eles, chamado jardim. Uma consequência, todo pecado ele tem consequência, viu? Nós vamos ver isso logo adiante. Portanto, eu quero dizer a todos: não brinquem com o pecado. Não vá pensar que o diabo vai lhe dar. Você sabe que se o rato soubesse que o queijo estava envenenado, você acha que ele ia comer? A diferença é que nós cristãos sabemos que o pecado mata. E nós às vezes o cometemos deliberadamente, voluntariamente. Então nós precisamos entender uma coisa: Deus não compactua com aquele que vive dominado pelo pecado. Gênesis 3, 23 e 24, que eu estou falando sobre a queda. Deus fez o homem perfeito, ele cai. Gênesis 3, 23 e 24 diz o que aí, igreja? O Senhor Deus, pois o lançou fora da onde? Do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. O 24, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Essa árvore da vida, nós ainda vamos comer dela, os santos, e nunca mais morreremos. Ela está guardada, como diz as Escrituras. A queda afasta-nos de Deus. Adão peca. Você pode perceber uma coisa, irmãos, a maior disciplina que eu já peguei não foi eu ter deixado de ter me tirado um cargo na igreja por eu ter cometido um pecado. A maior disciplina que nós cometemos é quando Deus se entristece conosco e Ele fica quieto. E nós então ficamos perdidos. A nossa mente começa a enlouquecer. Sabemos o que tem que fazer. Eu sei que eu tenho que ir lá e consertar. Eu sei que eu tenho que ter um discipulado com o pastor Arão, mas ele não vai passar a mão em mim. Ele não vai me alisar. Eu tenho que enfrentar o meu discipulador, que são tantos aqui, glória a Deus.
Eu tenho que enfrentar, eu tenho que confessar. Então, Deus o lança fora do jardim e Deus corta a comunhão com ele. Quando o pecado corta a nossa comunhão com Deus, nós vamos ver isso em Isaías 59:2, se eu não me engano, diz que os nossos pecados, coloca aí, filho, para confirmar, os nossos pecados criam uma barreira entre nós e Deus. Isaías 59:2, se eu não me engano, mas as vossas iniquidades fazem separação entre quem, igreja? E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos... Vamos romper com isso. Você quer que Deus escute as tuas orações? Rompa com as trevas. O muro não existe. É uma ficção. É uma mentira. Ou eu sou luz, ou eu sou trevas. Não há meio termo. Não há aquela, sabe, não há. Hoje eu estou aqui, pastor, amanhã eu não quero. Não há isso. Ou eu sou de Deus, porque Ele conhece, a Bíblia diz que Deus conhece aqueles que são. Diga, eu sou de Deus. Diga, eu sou de Deus. Porque o seu Espírito mora em mim. É o selo. O Espírito Santo é o selo. Então, quem é que pode remover esse pecado, igreja? É aí que entra a transformação. É aí que entra, volta lá para o verso base. É aí que entra os sermos transformados. Deus faz o homem perfeito, o coloca em um lugar perfeito. Deus se relaciona com essa perfeição. O homem peca, quebra o vínculo com Deus, mas Deus não o abandonou. Nunca Deus te abandonou, viu? Mesmo quando você não estava na igreja, tinha alguém orando por você. E hoje, se você está aqui e ainda não fez esse vínculo com o Senhor, ainda não experimentou essa transformação, o Espírito Santo está aqui para te dizer que Ele veio por causa de você. Terceiro ponto, Cristo remove toda, sabe, irmãos, toda a consequência do mal sobre nós. Cristo remove, Cristo tira, Cristo nos liberta. Vão me falando do horário, tá? Porque senão nós vamos amanhecer o dia. Não tem pressa, né, pastor? Então Cristo Jesus, vamos lá para 2 Coríntios 3,14. Homem que nasce de novo. Então agora Cristo Jesus, Ele é o que? A solução para nós sermos transformados. Cristo Jesus, Ele veio para quê? Para que nós pudéssemos voltar ao jardim. Cristo vai nos reconectar com o Pai. Cristo vai nos trazer de volta, pastor, ao lugar perfeito. E o homem pode ter paz no seu coração a partir da hora que ele decide deixar Jesus entrar no seu coração. A partir dessa hora o homem vai sendo transformado de glória em glória. Até o dia, nós vamos ler lá na frente isso. 2 Coríntios 3,14 diz o quê? Mas os seus sentidos foram endurecidos, falando de Israel, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo o quê? O judeu até hoje está esperando Jesus, e você e eu já o recebemos há quantos anos? Até hoje o véu está sobre eles, porque o coração deles está endurecido. Agora, se o nosso coração tiver endurecido, nós estaremos também como eles.
Então eu só posso ser transformado se a luz de Cristo habitar em mim. Então Adão, o primeiro Adão, ele faz uma aliança com as trevas. O segundo Adão, Cristo Jesus, ele é o que? Luz. E se nós estamos nele, nós somos o que? Luz. Então agora nós temos direção. Então agora nós temos rumo. Então agora nós nos alegramos, porque Adão tinha feito pacto com a tristeza, rompeu com a alegria que é o próprio Criador. E agora nós temos alegria. Irmãos, você é rico. Nós somos riquíssimos, porque os céus habitam em nós. E há 36 anos essa igreja está te enriquecendo. Diga para o seu irmão: você é rico. Você é rico. Quantas noites de sono, pastor Arão, para trazer uma mensagem a esse povo? Quantos dias de oração para trazer um alimento saudável, espiritualmente falando? Vocês estão enriquecendo e nem percebem. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Subtópico aí: no momento que nos convertemos, o véu foi tirado de nós. No momento em que nós nos convertemos, estávamos andando de costa para Jesus e de repente viramos para a luz. Nesse momento, o véu é como essa cortina. Segundo Coríntios 3,16. Olha como nós precisamos conhecer a Bíblia. Olha, meu irmão, 36 anos de ensino. Se você não conhece a Bíblia, vamos orar para que ainda dê tempo. É uma vergonha. O que diz aí? Mas quando, isso é glorioso, se converterem ao Senhor, então o véu será o quê? Diga: eu me converti, o véu foi tirado. Faz um coraçãozinho para o teu irmão. O véu foi tirado. Por quê? Porque Cristo removeu. Cristo tirou o que me separava, pastor, de ter comunhão com Deus. Agora, até quando, meu irmão, nós vamos nos manter na ignorância? Até quando nós vamos viver nessa dúvida, nessa indecisão, enquanto que Deus tem o melhor para nós? O quanto que Deus tem de bênçãos para trazer a essa igreja, e tem trazido, e vai multiplicar, pastor. Porque quem não dá fruto, quem corta é o próprio Deus, não é o pastor. O galho que não dá fruto, o próprio Deus vai lá e passa o quê? Diga: a motosserra. Eu vi um lá na casa do pastor Arão, ele está acostumado, hein? Cuidado. E a motosserra de Deus é afiada, meu irmão. Ele vai até o profundo. Então, Cristo removeu tudo aquilo que me atrapalhava. Então agora nós podemos andar brilhando nos grupos familiares, pastor. Como o senhor falou que os grupos familiares fortalecem a igreja. Quantas famílias o pastor Arão visualiza pela fé adentrando essas portas? E está esperando você se levantar como homem de Deus, como mulher de Deus, para contribuir. Às vezes nós só falamos: é porque o pastor não faz assim. Vá ser pastor para você ver o trabalho que é. Mas, irmãos, Deus trabalha com líderes. Deus trabalha, o governo de Deus, a base são líderes. E cada igreja local, Deus constituiu um líder. E essa visão de cada igreja local é para que o corpo de Cristo em todo o mundo seja transformado.
E Deus usa a visão dessa igreja local para alcançar vidas. Então a visão de multiplicar através de grupos é de Deus. Então acompanhe o seu pastor, soma com ele. Olha, pastor, o Campo Verde está frutificando e tem algumas vidas aqui, porque o Senhor implantou também essa visão em mim. Tem 15 anos que eu saí daqui, mas me considero seu discípulo. Até porque o Senhor me chama também, né? Meu discípulo Francisco, veja bem. Graças a Deus por esse homem de Deus, viu? Então foi tirado o véu. Todos nós agora, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Todos. É interessante que no Velho Testamento era só Moisés, mas agora na Nova Aliança quem são? Diga eu. Eu contemplo, eu vejo, Deus fala comigo, Deus fala com você. O véu foi tirado para todos, e todos podemos ter acesso ao Santo dos Santos, e todos através do confessar. Se eu não me engano, Provérbios 28, 13. Eu vou ter que falar esse versículo. Coloca aí, filho, para ver se é ele mesmo. Como que nós contemplamos o Senhor? Olha o que Deus. O que encobre as suas transgressões faz o quê? Nunca. Preste atenção. O que encobre os seus pecados nunca prosperará. Olha só. Mas os que confessam, diga confessa. Deixa, alcançará o quê? O caminho para sermos transformados é todos os dias não deixar o pecado fazer morada dentro do nosso coração. Meu irmão, cuida das tuas emoções, cuida do teu intelecto, cuida do teu espírito. Para de olhar a vida dos outros, que nós oramos por nós e vigiamos o nosso irmão. A Bíblia diz: ora e vigia. Orar e fazer o quê? Nós oramos por nós e vigiamos quem? O nosso irmão. Eita, mas o sapato dele e dela hoje está, né? Mas tu viu o irmão? Meu Deus. Viu, pastor? No grupo familiar não rolou um bolo hoje. Puxa vida. Vamos dar um jeito nisso aí. Não rolou um café. Então nós começamos, irmãos, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, quando nós deixamos, contemplamos o Senhor, e a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Você está lindão assim, lindona, porque Deus renovou sobre você e sobre mim as misericórdias dele. Você pode dizer amém? Amém. Vamos renovar a aliança hoje por mais 36, 360? Até Jesus voltar? Então Cristo remove o pecado, Cristo remove todo o céu de bronze, e agora eu posso levantar os meus olhos e contemplar a glória do unigênito do Pai. Então agora nós temos forças para orar, nós temos fome para ler a Bíblia, então agora nós podemos obedecer, então agora nós podemos andar unidos. Por quê? Porque Cristo desvendou os nossos olhos. Irmãos, a unidade prospera a nossa vida também, tá? Continuando, através dos grupos aí, falando agora das células. Mas antes disso, eu queria que nós lêssemos de novo o versículo base. 2 Coríntios 3:18. Cristo abriu a porta para que a sua palavra fosse compreendida por nós através do seu Espírito. Vamos ler de novo, igreja. Mas todos nós comeram hoje, mas todos nós, com o rosto descoberto,
refletimos como um espelho a glória do Senhor. Para o Senhor, ao se revelar para nós, através da sua palavra, essa palavra produz em nós tudo aquilo que foi rompido pelo primeiro Adão. Então Cristo se revela. Então Cristo se manifesta. Somos transformados por essa palavra. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa bem séria. A Bíblia é o regimento para o crente na terra e também para a eternidade. Lá nós vamos ter a própria luz, que não vai ser, mas apenas como Cristo dá um parecer para nós, né? Como se fosse o sol que nos clareasse. E que agora, através da sua palavra, nós caminhamos. Mas no dia que nós chegarmos a Ele, Ele mesmo brilhará na nossa vida. Ele mesmo será o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Então o que diremos? Cristo, através agora dessa unidade de espírito, da visão dada ao Senhor a essa igreja, você e eu temos a oportunidade de ser transformados. Enquanto nós resistirmos o que Deus tem proposto a essa igreja, nós resistimos o próprio Senhor, resistimos a missão que Ele nos deu, porque agora, quando nós estamos transformados, nós vamos ver a necessidade do homem pecador. Você vai parar de pensar somente em você, de ser egoísta, de querer tudo para você, de tudo para mim. Nós vamos pensar no outro e vamos ser um agente para trazer outros para o grupo familiar. Então eu vou olhar o perdido agora com o mesmo olhar de Cristo, porque Cristo abriu o meu entendimento. Então nós precisamos disso, igreja, através do Espírito Santo, que me faz compreender a verdade. É visível o crente que lê Bíblia. O crente que lê a Bíblia, ele se converte. E eu sei o que Deus faz através do seu Espírito. Então Deus usa os grupos familiares através dessa igreja para trazer pessoas, para trazer novos convertidos. E eu quero dar um parabéns aos líderes de célula, ao pastor Arão nessa organização geral, nessa igreja que trabalha arduamente todos os dias, sonhando em ver a multiplicação do reino de Deus. Então, meu irmão, se empenhe, seja útil, seja abundante na casa, na obra do Senhor. Se esforce, porque então nós vamos perceber que Deus realmente nos transformou. Você pode dizer amém? Amém. Então, como pastor, eu posso ser transformado. Talvez tenha alguém aqui que não saiba o caminho. Vamos ler Romanos, concluindo a nossa breve meditação de hoje. Vamos ler Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. A gente já viu em Coríntios que Cristo remove a cegueira, Cristo remove a dureza, Cristo remove qualquer pecado. Romanos 10, versículos 9 e 10, Paulo diz o que aí? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o que, igreja? Caminho para ser transformado de glória em glória. O versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para o quê? Então talvez você esteja aqui hoje a convite, não sei, mas você pode fazer parte desse barco que vai para a eternidade. E talvez você, já membro efetivo dessa casa, dessa igreja, do corpo de Cristo, você pode renovar a sua aliança com o Senhor e com a igreja local. Nós vamos contribuir através do Espírito Santo para a salvação dos perdidos.
Deus fez o homem perfeito. O homem peca. O próprio Deus, através de João 3,16, diz o quê? Porque Deus amou o mundo. Não é o globo, não é o cosmos, é a sua vida. Ele te amou. Deus, o Pai, amou a ponto de entregar quem? O seu Filho. Isso é caminho para a eternidade. Então nós compreendemos que a transformação, irmãos, o aperfeiçoamento, ele é até o dia que Jesus voltar. E Paulo diz em Romanos 8, 28, coloca para nós, pastor, já estamos caminhando para a metade do fim. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas fazem o que, igreja? Agunçou o negócio, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Abandone o seu plano, vá para o propósito. Deus não trabalha com planos, Ele trabalha com propósito. E o propósito dele é relacionar comigo, com você. Deus rompeu língua, barreiras, o homem, Deus rompeu o inferno e chegou até você. E chegou até mim. E disse, eu te amo, filho. E disse, eu te amo, filha. Não tem riqueza maior do que compreendermos isso. Então, se com o meu coração eu creio, com a minha boca confessar, eu estou no rol da eternidade. Deus me arranca do livro da morte e escreve o meu nome no livro. Olha aí que maravilha. Para concluir, eu quero que nós leamos Filipenses 1:6. Para concluir, e entenda uma coisa: tudo o que acontece na sua vida é com um propósito de te transformar, de você e eu, nós nos parecermos mais com Cristo. Tudo contribui. Eu vou contar um exemplo para vocês, ligeirinho, antes de falar desse versículo. Eu pensei, antes de eu entrar no seminário, aconteceu um episódio na minha vida muito marcante. Eu já estava aqui no ano de 2005. E no ano de 2006 eu adentraria o seminário. Então eu estava assim um pouco entusiasmado. Em julho de 2005 eu tive um irmão que ele foi assassinado. E quando eu soube da situação, eu estou dizendo como Deus usa os meios para nos transformar. Quando eu soube da situação, eu conheço o rapaz que fez isso e cometeu este homicídio contra o meu irmão. Quando eu soube disso, eu disse no meu coração, eu vou fazer pior. Eu vou lá e vou pegar ele. Eu estava com ódio no meu coração. Era um futuro seminarista, já há anos na casa do Senhor. Eu conheço ele. E um dia, isso em julho, caminhou os meses, eu fui para o meu quarto e orando, e Deus me disse assim: se você que é meu discípulo pensa e quer fazer isso, imagina ele que não me conhece. Mas como Deus usaria uma tragédia para me ensinar? Ele me ensinou a perdoar. Eu tive que dizer para Deus, eu me arrependo, Senhor, de ter posto esse sentimento no meu coração. Eu me arrependo, Senhor, de ter alimentado este pensamento. E, Senhor, eu não tenho amor para amar esse rapaz, mas eu peço a Ti, porque eu sei que Tu tens. Pois, irmãos, Deus mudou o meu coração. E no meio de tudo isso, eu consegui aprender sobre o perdão. Eu perdoei este jovem. E eu quero que ele seja salvo.
Eu estou dizendo isso para nós porque até aquilo que nós usamos como o pior das coisas, Deus está te ensinando. Deus vai te ensinar. E enquanto você não aprender nós vamos continuar na escola. Mas eu me rendi e pedi perdão. Fui transformado. Ele me ensinou o que é o perdão. Então, amada igreja, Filipenses 1,6 diz que nós estamos em obra, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia. Você está sendo aperfeiçoado. Tem calma contigo mesmo. Cristo está sendo formado em nós. Cristo está sendo gerado em nós, através de cada ministração, cada reunião, através de cada ato que a igreja promove para que Cristo seja conhecido. Participe, seja útil na casa do Senhor, e Deus vai nos abençoar. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. O primeiro Adão cometeu tudo que não agradou o Pai. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, o Pai disse: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer.